E aí, investidores, sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar sobre um assunto de extrema importância, que é o novo mercado, né? Esse nível mais alto aí de governança corporativa que a gente tem dentro da nossa bolsa aqui do Brasil. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. O objetivo desse vídeo aqui é descrever para vocês o que é o novo mercado, como é que ele funciona, quais são os requisitos para uma empresa entrar no novo mercado. Então isso vai ser mais ou menos um guia. E quando você tiver dúvidas sobre esse assunto novamente, você volta aqui, assiste esse vídeo de novo, que vai estar tudo mais ou menos mastigado, mais ou menos resumido aí para você. E no que interessa, o novo mercado é um segmento de listagem que surgiu no ano 2000. Foi uma necessidade que a Bolsa enxergava de ter uma governança corporativa maior, ou de premiar, de diferenciar aquelas empresas que oferecem uma governança melhor, mais direito para os acionistas, enfim, de forma voluntária. Como assim? Existem várias questões de governança ou de direito dos acionistas que são obrigatórias, que são obrigações legais. A empresa tem que fazer porque a lei manda. Isso é o mínimo. Sem isso você não consegue abrir o capital aqui no nosso país, pelo menos. Agora, se uma empresa vai além disso e começa a adotar práticas voluntárias, ela coloca lá no estatuto delas obrigações que são voluntárias, são melhores, têm um nível de governança mais alto, aí essa empresa começa a ter uma governança melhor e ela consegue entrar dentro do novo mercado. Então o que a gente vai ver é que o novo mercado é uma lista de exigências de coisas muito boas, geralmente para o acionista minoritário, para qualquer acionista, né? Mas especialmente para o acionista minoritário. É claro que a Bolsa não fez isso de bom coração. A ideia de implementar esse segmento era justamente de aumentar o interesse dos investidores pela Bolsa brasileira, principalmente investidores internacionais. E quando você tem mais governança, mais qualidade nas informações, mais direito para os acionistas, naturalmente você vai atrair mais investidores. E se você atrai mais investidores, é muito mais dinheiro passando na mão da Bovespa e aumenta muito o resultado dela, ela passa a ganhar mais dinheiro. Então, ninguém é bonzinho nessa história, mas a gente pode extrair muita coisa boa desse negócio. E uma das coisas que eu acho muito interessantes é o seguinte: quando uma empresa abre o capital na Bolsa, ela pode estar abrindo com boas intenções, com más intenções, com intenção ali de simplesmente levantar um dinheiro, fazer uma especulação, né? A bolsa está em alta, vamos fazer um IPO. Aí quando a bolsa estiver embaixo, a empresa vai lá e fecha o capital de novo. E aí ela fez lá uma venda descoberta na bolsa, né? Isso acontece. Ou sei lá, de repente para salvar da falência, né? Se tem empresas aí hoje, como está numa moda de IPO tão forte, porque a bolsa está em alta e tal, você tem empresas praticamente falidas abrindo capital, né? Um exemplo é a Dots, que tem até patrimônio líquido negativo, não dá prejuízo há não sei quanto tempo e tal. Foi lá e fez um IPO, pronto, encheu o caixa de dinheiro. Por quê? Porque a manada, a sardinhada, tá cheia de dinheiro para colocar em IPO. Que é uma coisa que, lógico, eu não recomendo, né? Se entrar em IPO é um perigo porque a gente não conhece o histórico da empresa. Um outro exemplo nessa mesma linha é o Madeiro, que está discutindo aí sobre entrar na bolsa, sobre abrir o capital e tal. Por quê? Porque está quase quebrando, tem mais de 2 bilhões em dívida e não vai conseguir pagar nunca, né? Então o que eu vou fazer? Se o banco não quer mais emprestar dinheiro para mim porque eu estou negativado, o que eu faço? Eu abro o capital na bolsa e tento salvar ali minha empresa e tal. Então, tem esse tipo de empresa que abre o capital por causa disso, porque está falindo. E vai ter também aquelas empresas que estão abrindo capital porque elas querem ter sócio, porque elas querem crescer, precisam de dinheiro para crescer, obviamente, precisam ser financiadas, mas elas querem ter sócios, querem ter parceiros, querem ser realmente empresas grandes, querem ser referência no mercado de capitais. Essas são as que a gente tem que ficar de olho. E não tem nenhuma justificativa nos dias de hoje para uma empresa abrir o capital na bolsa e não estar no novo mercado. Nenhuma, não existe, a não ser, claro, a má intenção, a intenção de passar a perna no acionista. Porque a única coisa que o novo mercado faz é dificultar o controlador de passar a perna em todo mundo. Dificultar, não é impedir. Porque se o controlador quiser, ele dá um jeito de passar a perna na gente. Mas o novo mercado, o objetivo dele é esse: dificultar que os controladores aprontem com a gente. Dificultar que os diretores aprontem com a gente. Enfim, proteger o acionista minoritário de um monte de coisa. Se a empresa escolhe abrir o capital hoje, atualmente, não estou falando de empresa que abriu o capital, sei lá, 70 anos atrás, que nem Itaú, Bradesco, né, empresas que já têm muitos anos de bolsa, ok, abriu o capital porque era o que tinha na época, o novo mercado é novo. Agora, depois que lançou o novo mercado, se uma empresa escolhe abrir o capital em outro segmento de listagem, vocês me desculpem, não tem nenhuma razão para acontecer isso, a não ser querer passar a perna no sócio, querer passar a perna no acionista minoritário. E claro, eu fico longe, eu saio correndo, eu não gosto disso. E conforme a gente for vendo os requisitos para o novo mercado, vocês vão entendendo por que eu estou falando isso, por que isso é realmente importante. Aliás, vamos começar com eles. O primeiro requisito que eu acho mais importante é aquele que diz que empresas do novo mercado só podem ter um tipo de ação, que é a ação ordinária, ação ON.
Veja só, no mundo inteiro é reconhecido que empresas que têm uma classe de ações têm uma governança melhor do que empresas que têm mais de uma classe de ações. Por quê? Óbvio, porque é simples. A única intenção de complicar uma coisa é para te ferrar, não é para te ajudar. Então, se uma empresa tem apenas uma classe de ação, o que acontece? Você tem a mesma classe de ação do que o controlador. Então, é muito mais difícil o controlador te prejudicar de alguma maneira. Por quê? Claro, vocês têm a mesma ação. Eu vou colocar uma imagem aqui que eu peguei lá no site da Baster, muito interessante. Ele mostra a quantidade de ações de uma empresa que o controlador tem ON e a quantidade de ações que ele tem PN. Só para convencer vocês mais um pouquinho, né? Apesar de eu ter um vídeo específico sobre isso, mas só para convencer mais um pouquinho de que a ação PN não presta, né? Olhem, por exemplo, o caso ali da Azul, né? O dono da Azul, ele tem 67% das ações ON da empresa. Sabe quantas ações PN ele tem? Zero. Né? O dono da Sul América tem 50,25% das ações ordinárias da empresa. Sabe quantas ações preferenciais eles têm? Zero. Bom, isso vocês podem ir olhando todos os outros exemplos aí, né? O Itaú, por exemplo, tem lá 51,7% das ações ordinárias dos controladores. Sabe quantos preferenciais eles têm? Zero. Então, assim, não é possível falar, mas é claro, o controlador ele tem essas ações porque ele é controlador, porque ele é o dono e tal. Bom, tudo bem. Mas se fosse um pouquinho só bom ter preferencial, algum desses caras ia ter, porque não é possível os caras todos serem igual a zero ou sempre menos de 1%. Né? Algum ia ter 10, algum ia ter 20, não é possível um negócio desse. Então, acreditem em mim, a ação preferencial é um problema, o mundo inteiro enxerga isso daí, por isso que a gente olha uma empresa que tem uma classe só de ação como um nível superior de governança corporativa. O segundo requisito para uma empresa estar no novo mercado, também um dos mais importantes, é a questão do tag along de 100%. Às vezes isso é um pouquinho complicado de explicar, mas é mais ou menos o seguinte: se os controladores da empresa forem vender o controle para um outro grupo empresarial, todo acionista minoritário pode ter o direito de tag along, que é o direito de ir junto, vamos dizer assim, mais ou menos assim. Se lá o controlador de uma empresa resolve vender as ações por uma oferta lá de R$40 por ação, se o tag along é de 100%, o cara que está comprando o controle, ele vai ter que oferecer esses R$40 para todos os outros acionistas, inclusive você. Se você quiser, você também vai vender por R$40. Ou seja, você tem o direito de pular fora do negócio no mesmo momento que o controlador está pulando fora do negócio. A vantagem disso é óbvio, né, gente? Se o negócio está sendo vendido porque alguma coisa não está boa ou porque, sei lá, está sendo engolido por uma empresa maior, qualquer circunstância que não seja positiva, você pelo menos consegue sair no mesmo barco dos controladores, e essa vantagem é absurdamente grande, tá? Porque essas negociações não são feitas lá na bolsa de valores, essas negociações são feitas por fora. Os caras vão lá, sentam junto, tal, negocia, escolhe um preço, fecha o negócio e faz lá o negócio entre eles. A ação na bolsa fica lá para nós, trouxas que ficamos lá comprando e vendendo de pouquinho em pouquinho. Se você tem um tag along de 100%, quer dizer que você vai ter o direito de sair da empresa pelo mesmo preço do que os controladores, o que faz muito sentido, né? Você pula fora do barco junto com a galera que tem o dinheiro mesmo, que tem o controle, que tem o poder na mão. Uma outra coisa muito importante que às vezes o pessoal não dá muita atenção, não dá muita importância, é a questão de ter auditoria interna, compliance, comitê de auditoria, tem que ter uma estrutura para combater problemas de corrupção, de desvio, de fraude, de erro. Isso é extremamente importante. Tem empresa grande que tem um sistema muito ruim. Agora, para a empresa estar no novo mercado, o sistema tem que ser razoavelmente bom. Existem lá alguns requisitos. Ela precisa ter esse sistema, ele precisa funcionar, precisa ter um comitê, precisa ter auditor independente. Isso é muito bom. Isso aumenta a sua confiança na empresa. A gente está cansado de ver problema de empresa porque tem fraude, porque tem coisa errada. Então, pelo menos você ter um comitê de auditoria, você ter uma auditoria interna, um compliance, vai te ajudar nisso daí. Quer dizer que vai resolver o problema? Quer dizer que nunca vai ter corrupção, nunca vai ter fraude? Não. Mas quer dizer que a gente coloca as chances do nosso lado. É mais ou menos isso que o novo mercado faz, tá? Ele não garante nada, você vai ter problema de governança em empresas do novo mercado, você vai ter empresa ruim no novo mercado, tá cheio, aliás, mas você está colocando as chances um pouquinho mais do nosso lado. E essa questão do comitê de auditoria e da auditoria interna é muito importante por causa disso. Vai diminuir o risco de você ter balanço fraudado, de ter coisa errada, relatórios errados, fraude mesmo, e até mesmo alguns tipos de erro que são lá não intencionais, mas podem acabar confundindo o mercado, causando um problema muito maior do que deveria. Uma coisa interessante também é que uma empresa que está no novo mercado, ela não pode simplesmente falar, tô saindo aqui do novo mercado, viu? Não pode. Para sair do novo mercado,
ela precisa fazer uma oferta pública de ações, ela precisa oferecer para comprar as ações de dos acionistas minoritários. Quer dizer, eu vou sair do novo mercado, mas se vocês quiserem sair da minha empresa, eu pago aqui para vocês. Ou seja, você minoritário não é obrigado a aceitar que uma empresa saia do novo mercado. E tem mais, pelo menos 1/3 dos acionistas tem que ou aceitar a OPA, né, a oferta pública, ou seja, vender, sair da empresa, ou tem que aceitar sair do novo mercado. Que é uma coisa praticamente impossível de acontecer, tem que ser muito trouxa para aceitar sair do novo mercado, né, gente? Então, essa é uma outra questão muito importante também. Depois que a empresa está no novo mercado, ela não vai conseguir sair tão fácil. Um outro requisito que parece que não, mas faz muita diferença é você ter conselheiros independentes no conselho de administração. O novo mercado exige pelo menos 20% dos conselheiros, tem que ser conselheiros independentes, no mínimo 2. Né? Então, isso significa que você vai ter gente lá que é imparcial. Isso é muito importante, porque uma coisa é você cooptar, você fazer ali besteira com quem te conhece, com quem é perto, com quem é amigo, com quem é família, com quem já é funcionário da empresa há muito tempo e tal. Outra coisa é você ter uma pessoa lá totalmente independente e geralmente de confiança do mercado. Por isso que a gente vê geralmente, às vezes, grandes investidores, pessoas assim muito importantes no meio dos negócios, geralmente elas sentam em vários conselhos de administração, né? Tal pessoa senta no conselho de administração de tal empresa e de outras empresas e tal. Por quê? É esse cara aí, essa posição do conselheiro independente. Esse cara tem uma importância muito grande. Às vezes a gente não enxerga essa importância, por quê? A gente não está assistindo as reuniões do conselho, né? Mas acredite que isso aí tem uma importância muito grande e a única razão para uma empresa não ter conselheiro independente no conselho é má intenção, né? Não pode ser boa intenção, porque não tem nada de mais, 20% não vai poder tomar conta da empresa. A única coisa que vai poder fazer é prevenir fraude, prevenir aprontar com o minoritário, prevenir fazer esse tipo de show. Empresas do novo mercado também precisam ter 25% de free float, né? Ou 15% se o volume for muito grande, lá maior que 25 milhões por dia. Então é o seguinte, o free float é o tanto de ações que está circulando no mercado, que não está na mão dos controladores. Então, pelo menos 25% das ações tem que estar liberado. Você não pode estrangular a liquidez do mercado. É isso basicamente que essa norma está dizendo. Por causa disso, as empresas que estão no novo mercado tendem a não ter problema, esse tipo de problema pelo menos, de liquidez. Porque uma boa parte das ações delas são de livre circulação, não estão na mão ali dos controladores. Isso garante que o mercado tenha liquidez e que você possa vender no momento que você quiser. Né? A liquidez nunca vai ser estrangulada pelos controladores. Agora eu vou falar de algumas outras coisas que raramente são mencionadas, mas que eu considero sim muito importantes, que é o seguinte: estruturação e divulgação de processo de avaliação de conselho de administração, de seus comitês e da diretoria. O que isso significa? Isso significa que toda a alta administração, todos os altos executivos da empresa, eles são avaliados por processos transparentes. Não é simplesmente, tá indo bem e beleza. Já existe um processo de avaliação anterior com requisitos a serem cumpridos e aí você só aplica esse processo nos executivos, nos altos executivos, na alta administração da empresa. Isso também é algo que aumenta, lógico, o controle do minoritário, aumenta a nossa segurança, aumenta os nossos direitos. Por quê? Tem boas chances de que maus executivos, maus diretores, maus conselheiros de administração sejam mal avaliados por um processo que é transparente, previsto, já estruturado antes de ser utilizado. Essa é mais ou menos a ideia. Os processos já estão ali, você só os aplica nas pessoas e aí você consegue ter uma avaliação extremamente transparente e eficiente, que funciona. Outras políticas que também têm que ser divulgadas depois da sua elaboração, previamente, são as políticas de remuneração, de indicação de membros do conselho de administração, gerenciamento de risco, transação com partes relacionadas, que pode dar muito problema, negociação de valores mobiliários pela alta administração da empresa, ou seja, tudo que é sensível, você tem que ter uma política já estabelecida, já divulgada, para estar no novo mercado. A empresa tem que ter cuidado de tudo isso no estatuto dela. Tem que estar tudo lá escrito bonitinho, de forma que qualquer um que sair dessa linha pode ser penalizado com isso, pode ser demitido, enfim, pode sofrer as consequências que estão previstas lá no estatuto. A vantagem disso é muito óbvia, gente? Porque se você tem uma política de remuneração transparente, se você sabe o quanto que os altos executivos estão comprando ações ou vendendo ações, se você sabe o que essa turma está fazendo, você tem uma visão muito melhor da empresa e você, novamente, se previne de fraude, se previne de erro grave. Que a ideia do novo mercado é essa, é aumentar a governança para se prevenir de coisa errada, é facilitar a auditoria. Qualquer um consegue auditar um processo que é transparente. Agora, um processo que está lá a portas fechadas, ninguém consegue auditar, porque ninguém tem acesso aos dados. Então, muita coisa aqui no novo mercado é isso, é da transparência. Enquanto não dá problema nenhum,
tudo bem, ninguém lembra que esse negócio existe. O dia que dá um problema, aí se a empresa do novo mercado, você pelo menos consegue ver, você pelo menos consegue auditar. E claro, né, com esse risco de transparência, a chance de acontecer problema diminui muito. Outro requisito que também tem a ver com a internacionalização da Bolsa Brasileira é a divulgação simultânea em português e em inglês de fato relevante, de provento, de resultado, né? O que, claro, aumenta, né, a atratividade de empresas de fora. A maioria das empresas acaba fazendo isso de qualquer jeito mesmo, mas é um requisito do novo mercado. Além de divulgação mensal do quanto que os acionistas controladores estão comprando e vendendo ali de valores imobiliários da empresa, né, de ações da empresa, de debêntures da empresa, enfim. A gente consegue ver isso aí, né? Uma empresa do novo mercado, se um controlador está lá comprando a ação dela, vendendo a ação dela, a gente consegue ficar sabendo, porque o novo mercado exige esse tipo de transparência. Então, vocês veem que é muito ligado essa questão de você saber o que está acontecendo e você mapear o que os controladores estão fazendo. Se os controladores estão pulando fora de uma empresa, por que isso está acontecendo? É interessante a gente ver isso aí para poder saber se tem alguma coisa errada acontecendo. E uma última coisa que eu vou comentar aqui é que os conflitos são resolvidos por arbitragem, né? Os conflitos entre controladores, acionistas, administradores, membros do conselho, enfim, alta administração, os conflitos entre eles são todos resolvidos por arbitragem, o que além de tudo dá celeridade para resolver o negócio, né? A Câmara de Arbitragem do Mercado, que é o que resolve esse tipo de conflito, vai resolver isso aí muito mais rápido do que, por exemplo, o Poder Judiciário. Então, a arbitragem é um negócio que funciona, é muito mais rápido e dá muito mais segurança jurídica do que o nosso judiciário, que você leva, sei lá, anos para ter a resposta de qualquer coisa, né? Então, esses são os requisitos do novo mercado que eu quero passar para vocês nesse vídeo, que acho que são os mais importantes aí. Fora isso, tem coisa muito específica, de pouca importância. Esses aqui são os mais importantes de longe, né? Então, sempre quando você tiver dúvidas sobre esse tema, será que isso aqui é ou não é do novo mercado? Volta aqui e dá uma olhada nesse vídeo, vai estar tudo mais ou menos mastigado aqui para vocês. Tá, mas no final das contas, o que isso importa para o pequeno investidor, né? Qual é a relevância? Eu preciso investir só em empresas do novo mercado? Ou posso investir em empresa de governança menor? Enfim, o que eu faço? Bom, não existe uma regra, claro, a minha regra não serve para você, a sua regra não serve para mim, cada um tem que achar o seu ponto de equilíbrio. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, o fato de a empresa estar no novo mercado é uma demonstração de boa-fé. É uma demonstração de que a empresa está atrás de sócios e não de credores, né? Uma empresa que abre capital com PN, por exemplo, ou com Unity, ela está atrás de credor, ela vai fazer alguma coisa errada, porque não é possível, não tem nenhum motivo para uma empresa abrir capital com ações preferenciais. Não existe nenhuma razão, zero razões, a não ser que ela quer só a grana, não quer ceder o controle. E claro, isso pode dar cagada em algum momento, né? Em algum momento ela pode simplesmente fechar o capital, pode passar a perna em todo mundo, enfim. A gente já viu acontecer um monte de vezes. Então, enquanto que uma empresa abriu capital dentro do novo mercado representa boa fé, ela abriu capital fora do novo mercado representa talvez uma má fé, né? Talvez esteja sendo um pouco rigoroso demais, mas é porque eu não enxergo nenhuma razão para a empresa fazer isso. Se você enxerga, deixa nos comentários para a gente poder discutir, para a gente poder conversar e tal. Agora, isso não se aplica àquelas empresas que estão com capital aberto há 50 anos, né? Porque não existia novo mercado. A gente sempre teve várias classes de ações aqui no Brasil e esse negócio de ter só uma classe de ação, de ter todas essas questões aí de alta governança, é uma coisa relativamente nova, né? Está fazendo 20 anos. Agora, dentro desses 20 anos aqui, se uma empresa abre o capital e não está no novo mercado, para mim é razão suficiente para ignorar a empresa e jamais comprá-la, jamais estudá-la, né? Desprezar mesmo. Agora, claro, isso sou eu, cada um tem que chegar aí nas suas próprias conclusões. Então eu queria saber de você, qual desses fatores aqui que a gente conversou, né, sobre o novo mercado você considera mais importante? Talvez a questão do tag along, ou talvez a questão de ter só uma classe de ações, o free float, questão da auditoria, enfim, o que você acha mais importante? Deixa nos comentários para a gente debater um pouquinho sobre esse assunto. No mais, claro, queria agradecer o pessoal que está sempre aqui assistindo, comentando, curtindo, o pessoal que também está lá no nosso grupo do WhatsApp, sempre sugerindo tema, colocando dúvida e tal. O grupo é aberto, quem quiser pode entrar, o link está na descrição. A gente volta semana que vem com outro vídeo, até lá!